Esse capítulo fala do juízo particular. Bem, a morte é uma cisão entre o corpo e a alma. E ela dá acesso a uma nova dimensão, onde se tem acesso a uma iluminação plena sobre a nossa vida de forma transparente, em que se chega, pode-se dizer, a hora da verdade, que é o juízo particular. Ratzky vai dizer que na dor desse encontro está a salvação, em que a dor do amor torna-se a nossa salvação e a nossa alegria. E o Papa Bento XVI elenca que o juízo é um ato de justiça e, ao mesmo tempo, de misericórdia e de graça, pois o juiz é também o nosso advogado. Partindo de uma fundamentação bíblica, observa-se que no Evangelho Cristo se refere várias vezes ao dia do julgamento. A carta aos Hebreus fala que depois da morte vem o julgamento, esse comparecimento diante do tribunal de Cristo. Ou seja, esse juízo individual, que é uma condição intermediária entre a morte e a ressurreição, que é uma ideia herdada do judaísmo antigo. E sobre isso nós somos julgados a partir da nossa própria consciência, pois nossas ações, sendo boas ou más, ficam na nossa memória. Somos responsáveis por nossos próprios atos no tribunal divino. Isso nos inspira um sadio temor do Senhor. E a ideia humana de justiça exige a justiça divina, que é mais perfeita. Sabe-se que Deus é misericórdia, mas também é justiça, ou seja, Ele é justo. Não faz distinção de pessoas. Esses atributos divinos caminham juntos, pois sem julgamento, o amor de Deus torna-se um amor barato. E para estar com Ele na glória eterna, exige da pessoa humana santidade, pureza, necessidade de purificação para esse ascender. Não se pode se apresentar a ele de qualquer forma. Sobre o purgatório e a sua fundamentação bíblica, pode-se destacar a passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, que ele elenca a prova de fogo que cada pessoa deve passar. O livro dos Macabeus, segundo Macabeus, fala que Judas Macabeu, ele ora pelos mortos, intercede por eles. Então, assim, há dois princípios que sustentam a teologia do purgatório. O primeiro é o princípio da santidade e o outro é o da responsabilidade humana, em que, sobre a santidade, o purgatório é uma exigência do encontro com o próprio amor. E sobre a responsabilidade humana, pressupõe-se nossa resposta pessoal de amor para ir ao encontro com Deus. O purgatório é um dogma de fé proclamado pela Igreja. Ele é fundamentado em textos bíblicos, no princípio da santidade, no princípio da responsabilidade e também nos padres da Igreja. O purgatório é representado como um lugar onde estão as almas dos mortos, que se purificam para entrarem na glória eterna. Atualmente há uma confusão sobre como representar o purgatório, da forma que ensina a Santa Mãe Igreja, pois ele é apresentado muitas vezes como mais próximo do inferno do que do céu, o que não é verdade. Ele é realmente uma situação espiritual de purificação, mas não é lugar de horrores. Nesse estado há uma graça particular que Deus concede a cada pessoa, e não é entendida como castigo. A questão do fogo pode ser vista como um duplo sentido simbólico, de representar a dor da nossa consciência e o arrependimento, que está presente na memória, e também no plano da esperança, em que a pessoa anseia para ir ao encontro de Deus. Então ali é uma mistura de dor e felicidade. E aquele que ama sofre e deseja ir ao encontro do amado. Além disso, as provas e dificuldades que enfrentamos durante a nossa vida terrena é vista como um aspecto de purificação e de crescimento, porque Deus é Pai e Ele educa e corrige. Então, o aspecto penitencial faz parte da nossa vida cristã, para nós nos aperfeiçoarmos no amor. Sobre a comunhão com as almas, podemos socorrer esses irmãos falecidos com as nossas orações, oferecendo a Santa Missa, etc. São muitas práticas que tem na igreja que vem desde da igreja antiga. Então há uma comunhão com essas almas.
Assim como há uma comunhão com os santos. Por isso que a Lumen Gentium vai falar dessas três dimensões da igreja. A igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante, que somos nós. Sobre as indulgências, pode-se elencar duas verdades de fé. Uma sobre a pena temporal, pelo pecado, e a outra sobre a dimensão comunitária da fé. Sobre o aspecto da pena temporal, entende-se que o pecado envolve uma pena e que precisa ser reparada. Consequências que envolvem a estrutura moral da pessoa, também a sociedade e a natureza. Isso acaba dificultando a comunhão com Deus. É preciso ser reparado. Além da culpa, precisamos nos purificar. E as penitências ajudam a nossa conversão. São meios concretos, como a oração, o jejum e a esmola. E as indulgências, elas vêm do tesouro da igreja e dos méritos de Cristo, né? Que podem ser aplicadas a nós e também aos falecidos, que é uma forma de descontar os pecados, pode-se dizer. Sobre a questão da reencarnação, sabe que é uma crença muito antiga e tem muitos adeptos no mundo, né? A gente pode destacar algumas religiões asiáticas, como o hinduísmo e o budismo. Sobre essa temática, pode-se destacar o lado positivo desta crença, no aspecto de caráter espiritual ético, pois eles creem na questão do karma, da lei do retorno, em que se deve reparar o mal feito, e como consequência há uma necessidade de purificação, de busca de uma autorrealização. O aspecto negativo dessa crença é acreditar na reencarnação, porque é contrária à nossa fé. Pois o dogma da redenção nos mostra o amor gratuito de Deus que nos salva. Não em virtude de esforço nosso ou mérito nosso, né? E também o destino da pessoa não se centra nesse desencarnar, libertar-se da matéria, como se a matéria fosse algo ruim, mas está no aspecto de transfigurá-la.